Após o africano da zona 4.2, chegou a vez da zona 4.3 e mais uma vez temos a lusofonia representada, desta feita por São Tomé e Príncipe, na pessoa do mestre nacional Sérgio Pereira, que com seus 2014 pontos de rating vai buscar por mais um título na carreira, um título para São Tomé e Príncipe e para a nossa lusofonia. O campeonato já vai na terceira rodada, começou no dia 24 e termina no dia 30, decorre sob o sistema suíço com 9 rodadas. E hoje vamos rever a partida da segunda rodada, em que Sérgio Pereira enfrentou Mbula Mbumba do Gabão. No final trarei a classificação atualizada e, claro, a precisão desta partida. Vamos a isso agora! Sérgio Pereira, que jogou de brancas, abriu com a inglesa, uma abertura que não é muito comum comparada aos habituais E4 e D4, porém se trata de uma abertura muito agressiva que leva para posições de ataque sem limite. Mas claro, precisa de muito estudo para conhecer as possíveis variantes desta abertura. Mbula respondeu com o cavalo F6, seguiu G3, preparando o fianqueto, E5 e veio o bispo G2, seguido do D6, visando desenvolver o bispo de casas claras. Seguiu cavalo C3, C6, D4, provocando a primeira ruptura no centro, E por D4, dama por D4, bispo E7, se preparando para fazer o roque, cavalo F3, com o mesmo objetivo, e assim os dois fizeram os roques, protegendo os seus reis. H6, torre D1, dobrando na coluna D com a dama. Dama B6, Mbula propõe a troca de damas, que foi aceite pelo Sérgio. Bispo E3, atacando o peão dobrado. Bispo E6, contra-atacando o peão de C. O Sérgio prefere evitar as trocas, até porque o peão do adversário é dobrado. E agora o cavalo de B vai para D7, defendendo o peão, já que a troca foi recusada pelo Sérgio. Bispo F4, atacando o peão de D, cavalo E8, defendendo o peão. A4, o Sérgio consolida a defesa do peão de A, assim liberando o cavalo e a torre de A. O bispo vai para F6 e o cavalo vai para D4, defendendo o cavalo, além de ameaçar quebrar o par de bispos do Mbula. Então o bispo vai para G4. Torre de A, B1, dando suporte à base dos peões. Torre D8, desenvolvendo a torre, que já não tem mais nada a fazer na casa original. F3, um lance que expulsa o bispo, que vai para H5. E4, o Sérgio promove mais um avanço de peões. Bispo G6, bispo E3, cavalo E5, H3, bispo H7, torre de B, C1, cavalo C7, F4, atacando o cavalo, que vai para D7. Cavalo de D, E2, com um ataque descoberto no peão de D, e Mbula defende com cavalo C5, liberando a torre na defesa do peão. Porém, levou o B4 e o cavalo teve que voltar para D7. Aqui o Sérgio poderia capturar o peão de D, mas fez o H4 e a torre de F foi para E8, mais uma peça atacando o peão de E, que no momento permanece defendido tanto pelo cavalo quanto pelo bispo. Torre D2, com uma ideia de dobrar tanto na C quanto na D, e o cavalo vai para A6 com ataque no peão de B, e a torre teve que voltar para B1, já que o cavalo está defendido por outro
cavalo. E finalmente Umbula defende o seu peão com o bispo E7. Rei F2, F5, Umbula vai em busca de mais uma ruptura, mas antes veio o torre B3, bispo F8, ameaçando ganhar um peão com o ataque descoberto da torre, por isso, quase que forçado, veio o E por F5, bispo por F5. Cavalo D4, atacando o bispo indefeso, que vai para G6, e agora o Sérgio vai em busca de mais uma ruptura, com vistas a criar um peão passado. B5, o cavalo de A ameaçado vai para C5, atacando a torre, que vai para B4. Cavalo F6, ameaçando ganhar uma peça inteirinha com este cheque, com ataque no bispo, que já está atacado pela torre. Então, bispo F3 é um lance quase que forçado. E o cheque veio por outro cavalo. E aqui trocaram os cavalos. E o Sérgio Pereira ganha um peão com a sequência B por C6, B por C6 e sobrou o torre por B6. Além de ganhar um peão, o Sérgio conta com um peão passado que pode definir esta partida. Seguiu C5, atacando o cavalo que vai para B5. Trocaram os bispos em F3, torre E4 com ataque no peão de C, que o Sérgio não defendeu, partiu para o caminho da simplificação, ganhou o peão de D e de sobra a simplificação. Trocaram as peças e depois as torres em D6 e Umbula recupera o seu peão, continuando o Sérgio Pereira com um peão de vantagem, sendo um deles passado, mas Umbula também tem um peão passado e quem conseguir promover primeiro ganha a partida. Seguiu A5, o Sérgio então começa a avançar o seu peão passado, ao contrário de Umbula, que ainda precisa afastar a torre para poder avançar o seu peão, ou seja, iria perder mais um tempo, além de estar mais distante da casa da promoção. Por isso, Umbula faz o torre A4 visando trocar os peões, porque deixou de defender o seu peão para poder capturar este peão que está muito próximo da promoção e assim manter um certo equilíbrio, apesar do peão de desvantagem. Porém, Sérgio Pereira avançou o peão, que agora está defendido pela torre, enquanto o seu peão continua atacado. Por isso, fez o cavalo E4, visando manter o controle do peão passado, ao mesmo tempo defendendo o seu peão. Só que esse lance foi um erro, porque o Sérgio fez o torre D8 cheque e depois do rei F7 o peão avança mais uma casa, se apoiando no tema de que a torre está escrava na defesa deste cavalo. Porém, Umbula capturou este peão que estava indefeso e perdeu o cavalo e agora não tem mais contra-jogo. Na verdade, ele não tinha lance. Qualquer que fosse a decisão estava perdido, porque o peão já estava a uma da promoção, apoiado pela torre. Então, ou teria que sacrificar o cavalo, ou então a torre após a promoção do peão. Por isso, a partida já estava definida após o cavalo E4, que contou então com este belíssimo pormenor tático do mestre Sérgio Pereira neste final muito bem conseguido. E assim terminou a história desta partida que teve lugar na segunda rodada. Agora vamos ver a precisão da partida e depois a situação atual do campeonato africano da zona 4.3. Sérgio Pereira fez 83,3% de precisão contra 78,2%
4.2. Foram vários lances bons dos dois lados, porém prevaleceu o grande pormenor tático do Sérgio Pereira, sobretudo naquele final em que deixou o adversário sem lance. Portanto, a partida acabou sendo ganha após aquele Torre D8 cheque, que foi classificado pela Engine como um lance excelente. Após 3 rodadas, Sérgio Pereira conta com apenas vitórias, enfrentou até o momento os donos da casa, tendo-os levado de vencidos. Assim, com 3 pontos em 3 possíveis, Sérgio Pereira figura entre os líderes do campeonato, os mesmos que outros 5 jogadores. Portanto, o campeonato está renhido e vamos aguardar pelo resultado da partida que decorre neste momento em que estou gravando o vídeo, que poderá então reduzir a quantidade de jogadores na liderança. E claro, esperamos que Sérgio Pereira assuma a liderança isolada deste campeonato. Assim termina este vídeo e convoco a todos para uma grande torcida para o nosso campeão Sérgio Pereira, que representa a nossa lusofonia. Voltamos com mais detalhes deste grande evento e até o próximo vídeo.